Pô, vai sofrer a gente assim de novo. Mas era um jogo que tecnicamente foi abaixo e Vocês mandaram o técnico embora. Agora vocês têm que reagir. Jogar uma porra de uma bola, né? Contra a bola, né? Que partida horrorosa. Pô, tá meio doído o jogo. de tirar o Corinthians rápido, não só da zona de rebaixamento. 17º colocado. Ele vai dormir nesse final de semana na zona do rebaixamento. O adversário é muito forte. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Bom, futebol bem medíocre, jogou muito mal. Isso aqui, o Diniz fala na coletiva, é grave. E a gente tem que produzir mais. E o Neto falou, cara, olha só, isso aqui é inacreditável. Isso é uma preocupação que eu tenho, que todo mundo tem que ter, de tirar o Corinthians rápido, não só da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás, né? A gente teve um jogo atípico contra o Palmeiras, que a gente jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e uma boa parte com 2 a menos, então foi um resultado que, pelas circunstâncias do jogo, foi ok em casa. E hoje aqui é difícil jogar aqui, no Barradão, pela sequência de jogos que a gente tem tido. Eu optei para mexer menos no time, para deixar um pouco mais de conjunto, mas o Vitória, nesse momento da competição, um dos melhores mandantes. Eles tinham 5 jogos em casa, 4 vitórias. Tinha perdido só para o Flamengo 2-1, tinha ganho os outros 4 jogos. É um jogo diferente aqui, o gramado é alto, é seco e não favorece muito o jogo de construção, mais rápido. No segundo tempo, eu acho que o primeiro tempo a gente foi muito pouco agressivo, conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação. E no segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando. Ganhou um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de jogador com drible também. A gente poderia ter feito um gol, mas acho que o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo. Tecnicamente, sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time. Mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, pelo tipo de gramado que é aqui e o momento que o Vitória vive, principalmente jogando em casa. A gente no segundo tempo, a gente começou a ter um pouco de um jogo mais parecido com aquilo que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo, nos últimos 20 minutos do jogo ali, nos últimos 25, com as trocas mesmo. Mas era um jogo que tecnicamente a gente foi abaixo e ao mesmo tempo defensivamente foi muito bem, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória, que a gente vai pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e a gente tem que produzir mais. Pô, tá meio doído o jogo tá difícil pra caramba, 31 minutos do segundo tempo, o Corinthians vai entrar o tal de Linhard agora, e o tal de Zacarias, que o Memphis contratou. Vamos ver se esses dois aí, que ganham em euros, se eles podem jogar uma porra de uma bola, né? A paputa que pariu. Estão jogando porra nenhuma. Então, vamos lá então, pra você que tá ligado aqui, ó, no Corinthians. Esse agasalho incrível aqui é o seguinte, ó. Jogou um futebol bem medíocre, jogou muito mal. O time do Vitória é um time muito fraco, tecnicamente. Essa é a grande verdade, né? Assim, se você pensar assim, o estado de empate é ruim? Não é ruim jogando lá no Barradão, em Salvador, contra o adversário, mas o resultado é tão horrível, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento com 12 pontos em 12 jogos de novo. Pô, vai sofrer a gente assim de novo, que sofrência, faz 5 anos isso. Agora, tem outro caso legal, são 4 jogos que o Fernando Diniz não perde, certo? Mas no brasileiro, cara, que são 9 jogos sem vitória. Não, tudo bem, mas ele é o segundo jogo, eu acho que do brasileiro. Né? Então isso vem do Dorival Júnior, né? Então, esse é um resultado horrível em termos de classificação, em termos de sul-americano, em termos de outras coisas. Você está aí na zona de baixa, 17º colocado. Cara, e o Memphis tá em casa. O Memphis tá em casa. Parabéns pra vocês aí, Memphisetes. Aí vocês vão falar, porque ele não tá jogando. Parabéns pra vocês. Tá? E não parou por aí, presta muito atenção nisso, que é acusação gravíssima. E se ouvir, não dá nem pra acreditar. Amanhã tem chance de sair? Não sai mais. Ele vai dormir nesse final de semana na zona do rebaixamento. Incrível, gente. Incrível. Não dá pra acreditar. O time do Corinthians não é ruim, mas não consegue jogar. Mandaram embora o Dorival? Estão satisfeitos? É aquilo que a torcida falou pros jogadores. Vocês mandaram o técnico embora. Agora vocês têm que reagir. Não estão reagindo. É o 9º jogo
do Corinthians seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ridículo, gente. Ridículo. A torcida não merece isso. Aliás, torcida nenhuma de time grande, ou seja pequeno ou médio, não importa, merece ver o time numa situação tão ruim como a do Corinthians nesse momento. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Que vergonha, que vergonha. Sabíamos que iria ser uma partida muito difícil. A gente conseguiu ali controlar um pouco da partida. O time da equipe adversária é muito forte dentro de casa. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil. Também tivemos uma sequência de jogo muito difícil, também tem um pouquinho do cansaço, mas a equipe conseguiu segurar o resultado. Infelizmente não foi do jeito que a gente queria, mas esse ponto é muito importante para nós, para o restante do campeonato. Agora, Bidu, é o quarto jogo do Diniz, é o quarto jogo que o Corinthians não sofre nenhum gol, mas ao mesmo tempo a gente teve hoje esse dado interessante, né, importante, de que o Corinthians não chutou nenhuma bola ao gol. Você prefere ver esse copo meio cheio ou esse copo meio vazio nesse momento? Acredito que a equipe vem no crescimento, a gente vem trabalhando, como você falou, o quarto jogo sem sofrer gol. Infelizmente hoje foi uma partida muito truncada, a gente não conseguiu finalizar, mas como eu havia dito, né, foi uma partida muito consistente defensivamente. Infelizmente a gente não conseguiu criar oportunidade de gols, mas também a gente não levou. E como eu havia dito, esse ponto é muito importante para o decorrer do campeonato. Pois é, pessoal, terminou em Salvador. Vitória 0, Corinthians também 0. Os dois times praticamente hoje lutaram contra a bola, né? Que partida horrorosa. Não tô aqui para ficar passando pano para ninguém não e ficar tentando fazer análise do que não existiu no jogo. O jogo foi um lixo, foi uma grande porcaria. Tivemos uma finalização o jogo inteiro e essa finalização foi do Vitória. Corinthians hoje, pessoal, é o pior ataque da competição. Corinthians tem 8 gols em 12 jogos. É claro que isso não é culpa do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está tentando arrumar o carro com ele em movimento. Ele herdou um time hoje mal tecnicamente, mal taticamente e mal fisicamente. E ele está tentando realmente dar a cara dele dentro do que ele espera ali desse time do Corinthians, porém, o futebol não é um miojo, né? Que você esquenta a água, daqui 3 minutos está pronto. Então eu acho que o Fernando Diniz ele vai conseguir dar realmente essa cara que ele quer para esse time do Corinthians, principalmente quando ele tiver um tempo para trabalhar. E esse tempo é o período da Copa do Mundo. Até lá vai ser meio que no banho-maria. O Corinthians ele entrou momentaneamente na zona de rebaixamento, hoje é o 17º colocado, mas isso não me preocupa, pessoal, porque eu estou confiante no trabalho do Fernando Diniz e eu sei que o potencial desse elenco é mais do que a gente viu hoje. Então, pessoal, calma lá, cabeça fria, porque não dá para realmente exigir nada muito grande e gritante em termos de postura diferente do que o Corinthians já mostrou. É um time hoje que está lutando um pouco mais, é um time que está se dedicando um pouco mais, porém tem que jogar mais bola também. Então, pessoal, sem cornetas, calma, que o Fernando Diniz vai dar um jeito nesse time aí. E aí, nação passada, a euforia do Fernando Diniz no Corinthians, com 3 partidas muito boas, veio a primeira partida péssima, né? Como jogou mal o time do Corinthians, e aí vai ligar o sinal de alerta. O Fernando Diniz ainda não perdeu no comando técnico do Corinthians, mas esse tipo de postura em ter jogado mal contra uma equipe que taticamente é fraca, o time do Jair Ventura, causa preocupação sim. O Corinthians não foi bem na partida, foi uma partida tenebrosa, o próprio Neto falou aí, o desempenho técnico do Corinthians foi muito abaixo daquilo que se esperava e liga o sinal de alerta assim no torcedor. Calma também, né? Não é também pra tanto, não é pra ficar, o Diniz não vai dar certo no Corinthians, o treinador é ruim, enganação, não é isso. É que o problema do Fernando Diniz é aquilo, cara. Muitas das vezes ele tem um nível técnico logo no começo muito bom, depois vai caindo, o desempenho vai piorando, às vezes joga uma partida muito bem, depois uma partida muito mal. Tem esse problema o Fernando Diniz. Então assim, no Corinthians pode ser diferente, eu acho que vai ser diferente, porque o Corinthians tem um elenco bom, muito bom por sinal. Tem muita gente que fala que não, mas assim, se a gente for pegar com outras equipes e fazer essa comparação, o Corinthians vai ficar atrás ali de Flamengo, vai ficar atrás de Palmeiras, de Cruzeiro e de quem mais? Eu não vejo o Corinthians atrás do Atlético Mineiro, não vejo o Corinthians atrás do Santos, por exemplo, não vejo o Corinthians atrás do próprio São Paulo. Então assim, o elenco do Corinthians, ele é ok, ele é um bom elenco. Muito melhor, por exemplo, do que quando o Fernando Diniz chegou no Fluminense. O Fluminense foi montando as peças, contratando. Eu lembro que, o Alisson ainda não estava no Fluminense quando o Fernando Diniz chegou. Outros jogadores também não. E foi ali
montando o time. Então o Corinthians tem essa vantagem, por isso que eu acho que será diferente de outras agremiações, por exemplo, como o Cruzeiro, que o Fernando Diniz chegou, ainda estava muito remontado. O próprio Vasco do Fernando Diniz também com elenco fraco. O Corinthians é melhor que essas equipes. Com o Cruzeiro hoje não, mas na época que o Fernando Diniz chegou, eu acho que é. Mas e você, o que acha? Bora botar fogo nessa discussão. Quero saber da tua visão aqui, ó. Na minha visão não vai brigar para cair, mas você acha que vai? Então comenta. Mas antes de você comentar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!